Você concorda que o não abandono do pecado é o fator principal de alguns jovens não buscar mais de Deus? Assim, o pecado, ele é uma das principais razões, né, que faz com que as pessoas abandonem a Deus. No caso do jovem, a gente sabe que as ofertas são muito maiores, né? As ofertas em todos os sentidos do jovem, na área sentimental, na área de relacionamento, na área de diversão, né? De tantas coisas, porque jovem ele tem energia, jovem ele tá os hormônios à flor da pele, então ele precisa gastar isso. E na verdade, as ofertas de fora, as ofertas do mundo, elas são atrativas, né? Então, com certeza, o pecado, ele impede as pessoas de se achegar a Deus, porque o pecado ele traz vergonha, né? Então, quando a gente está na presença de Deus e você erra e você desliza, né? Você cai por um descuido, aquilo traz uma vergonha. Então, o sintoma da pessoa é se sentir envergonhado e ele vai tipo que ele vai se retraindo nas coisas, né? Então ele deixa de orar, ele deixa de ir na igreja, ele se sente acusado. E hoje tem aí as redes sociais e se acusam, né? E aí de repente ele vai se sentir assim e acaba deixando de buscar a Deus, porque a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. Então é lógico, se eu vivo na prática do pecado, aí isso vai impedir a minha comunhão com Deus, porque aonde está o pecado não habita o Espírito. Agora, isso a pessoa teria que viver na prática do pecado, né? Mas se a pessoa peca e ela tem força para buscar e se arrepender, não, mas com certeza o pecado ele vai nos distanciando do propósito, né? Ele nos distancia do propósito. No ranking dos jovens, o não abandono do pecado está em primeiro lugar. Logo atrás, a influência dos amigos não cristãos. Você acredita que se houvesse mais palestras aos jovens, esse número triste de jovens sem santidade mudaria? Assim, o conhecimento, né, ele é muito bom, porque a palestra traz conhecimento, traz discernimento, traz arrependimento, né? Por isso que é a importância, por exemplo, do Acampadoche e de outros acampamentos, né? De seminários, como a gente sempre fez, seminário sobre compromisso, seminário sobre relacionamento, seminário sobre poder do Espírito. Então, assim, todos esses seminários, eventos, acampamentos, né? Até mesmo festa que você faz para jovem, tudo isso gera um conhecimento maior, né? E aí vai gerando um temor maior também, né? Hoje em dia eu vejo assim que existem bem mais, né? Palestras, porque agora tem a rede de jovens que todas as igrejas têm, todo sábado tem rede de jovens, são palavras específicas, são ministrações específicas. Então eu acho assim que hoje as pessoas têm a palavra, né? Tem as ministrações, tem tudo isso, e o que falta mesmo, no meu ponto de vista, é a decisão de cada um, é a decisão pessoal, decisão do jovem. O jovem, ele é muito influenciado, né? Ele é muito influenciado pelo meio, o jovem é muito influenciado por amigos, pelo meio que vive, pelo trabalho, pela faculdade, né? A gente vê hoje, assim, você pode fazer uma pesquisa, os jovens estão na igreja, estão firmes, ele entra na faculdade, eu não sei, mas pelo menos metade ele para no meio do caminho. Porque lá na faculdade ele encontra outro meio, entendeu? Outra realidade, aí a pressão, as coisas vão fazendo a pessoa desanimar. Então eu vejo assim que não é a falta de palestra, de ensinamento, que hoje existem muito, acho que tem muita coisa, muito ensinamento voltado para jovem específico, existem pastores para jovens, né? O que falta mesmo, eu creio que é a decisão da pessoa, porque para seguir a Cristo nós temos que abandonar muita coisa, abandonar amigos, abandonar vontades, abandonar propósitos. A Bíblia fala, Jesus falou, olha, quem quiser me seguir tem que deixar tudo, né? Para seguir. E esse deixar tudo para seguir Jesus, né, inclui a gente abandonar as coisas que chamam atenção. E o jovem, ele é movido pelos olhos, né? Ele é movido pelas emoções. E eu creio assim, que ensinamento tem, mas eu acho que é o particular mesmo que precisa cada um tomar a sua decisão para romper, né, com o pecado, romper com as coisas do passado. Daniel, eu admiro assim a história de Daniel, porque ele era um jovem, né?
Ele vivia num lugar de povo estranho, que adorava Deus estranho. Imagina a pressão dele. E isso não influenciou. Daniel não mudou, ele continuou sendo Daniel. Abria a janela, orava 3 vezes ao dia olhando para Jerusalém, né? Ah, tem tudo isso para você comer. Não, eu não quero, eu quero comer só isso aqui. Eu tenho um propósito. Então, Daniel, e o versículo que diz, né? Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Eu admiro, amo e eu coloco isso no meu coração que nós precisamos ser como Daniel. E entra o que você me perguntou antes. É a decisão. Daniel decidiu não se contaminar, né? E olha o meio que ele vivia. E ele não se contaminou. Que a mensagem hoje, assim, é que realmente, a gente sempre diz, né, Cristo está às portas, mas realmente Cristo está às portas, né? E se as pessoas soubessem como é bom a gente servir a Deus, né? Como é bom a gente adorar a Deus, que a gente é livre, a gente pode dançar, você pode se alegrar, você pode fazer festa, você pode ter o melhor, né? E ainda assim, ainda ser feliz de verdade, né? Não errar nas escolhas, porque a palavra nos dá isso. Então, como a gente sempre ensinou para os jovens, esses anos todos, né, foram praticamente 10 anos, né, na rede de jovens, a buscar de Deus a santidade e a cuidar nas escolhas, né, e ter prazer, porque a juventude é um momento de muita alegria, mas se não for na presença de Deus, né, as consequências vão vir. Então, a juventude é um momento de plantio, mas depois vem a colheita daquilo que nós plantamos, né, então que todos venham decidir viver com Cristo para plantar as sementes agora para amanhã colher o quê? Um casamento abençoado, uma família abençoada, uma velhice alegre, né? Se Jesus não voltar, né? Mas que nós venhamos viver os nossos dias na presença de Deus com alegria.